Ô, PDT! Eu aprendi uma técnica para domar as emoções, e eu sou uma pessoa muito perigosa, especialmente emocionado, com o microfone na mão. Então, a forma de domar isso é começar com um xiste. Já foi o primeiro, agora vai o segundo. Dizia o padre Antônio Vieira, talvez depois de Camões, o maior escritor na língua portuguesa, antes de cometer aqueles seus intermináveis sermões de 2, 3 horas, dizia assim: desculpem, não posso ser breve. E começava, né? Desculpem, não posso ser breve, a não ser que eu consiga deixar para vir à minha boca o que está no meu coração ainda meio desalinhado, mas eu não posso, meu caro Lupe, de começar esse momento especialíssimo da minha vida, que eu espero de fato que seja o ato final, e não que eu não tenha vontade de uma longa vida ainda pela frente, de uma vida sofrida em matéria de militância político-partidária. Eu quero dirigir a minha primeira palavra, assim como fazia meu velho e querido amigo. Vejam o privilégio. Eu fui colega governador do Brizola, colega governador. Fui eleito governador do Ceará, mais jovem da história do Brasil até hoje, com 32 anos de idade, e tinha o privilégio de sentar ao lado, entre outras figuras extraordinárias, do grande brasileiro Leonel de Moura Brizola, que muito rapidamente desenvolvi por ele uma afeição filial. E se alguém aqui pode testemunhar, de muitos que eu sei que podem, o amor paternal, o respeito, o carinho, a gratidão no sentido superior desta palavra que o velho Leonel dedicava a ti, este sou eu. Quantas vezes eu pude ver, e ele nas tuas costas é que fazia questão de dizer: olha, este menino, né? Faz bastante tempo. Que eu ouvi a história já faz um tanto, e a história já tinha ela mesma um tempo. Olha, este menino tomava conta de uma banca de revista aqui em frente de casa. E ele sabia que eu precisava ver das coisas, e eu tinha que descer. Ele pegava o jornal e vinha, me entregava o jornal e ficava ali quietinho, só para ficar assuntando as conversas. Esse menino é tu, e eu quero te agradecer o privilégio que você está me concedendo a mim, pessoalmente. É absolutamente especial, e a toda a minha gente querida que eu interpreto nesse momento. Eu, pessoalmente, estava num processo de desintoxicação. 36 anos de vida pública já. Houvera sido deputado estadual com 25 anos, prefeito de Fortaleza com 29, governador com 32, ministro da Fazenda com 36, e vantagem nenhuma, a não ser a minha obrigação, mas o meu querido amigo Maneco, a quem logo mais também quero dedicar uma palavra, disse, e nada mais é do que a minha obrigação, mas nem sequer para ser absolvido jamais respondi a nada, né? Mesmo com os abusos, né, de uma justiça exibicionista, às vezes, de um Ministério Público exagerado e outras tantas, e nada mais fiz do que minha obrigação. Eu quero te agradecer, porque eu estava nesse processo de desintoxicação, na medida em que eu cresci falando mal dos meus adversários, duramente. E agora é irresistível que eu fale mal dos meus amigos pelo que está acontecendo com o Brasil. E você me traz de volta, e eu estou me sentindo nos últimos dias com a excitação juvenil de quem começa tudo de novo. Obrigado, Lupe. É você que me deu essa oportunidade. Uma palavra à melhor e mais cara tradição do trabalhismo brasileiro, ainda na flor da sua juventude, da sua fortaleza moral e intelectual, nos servindo ao país como ministro do Trabalho. Uma palavra a ti, meu amigo Maneco, coordenador da minha campanha. E eles fizeram aí umas filigranas, mas eu, pobre e orgulhoso, dei a determinação à coordenação de que nós não aceitaríamos dinheiro de banco para a nossa campanha de presidente da República. E pelas tantas, as pesquisas indicaram que eu tinha uma chance de ganhar a eleição, e os bancos começaram a correr atrás do Maneco para dizer: o que é isso? O que está acontecendo? Por que não aceitam a contribuição, modesta que seja? E virou uma pressão para que a gente aceitasse, para não dar um sinal contraditório de que nós íamos hostilizar, como nunca foi nossa pretensão. Apenas queremos ter clareza que o nosso compromisso é com quem trabalha e produz no Brasil.
É uma palavra de gratidão, Maneco, e de alegria por reencontrar você na militância, na luta. Muito obrigado a você também por essa oportunidade e pela gentil palavra com que me recebe. Eu preciso dar uma palavra a este meu jovem afilhado. E não é afilhado no sentido nordestino do coronel, que eu nunca fui. É afilhado mesmo. Eu sou padrinho do casamento do André e ele agora já é amigo da ex-esposa, portanto também já faz um tempo. Já faz um tempo, mas esse é um talento que eu vi crescer, vi nascer, bravo, íntegro, trabalhador, competente. É absolutamente natural e humano nessa nossa atividade que ele temesse. O nosso grupo é muito grande, são muitos prefeitos, muitos deputados federais, muitos deputados estaduais, e nós caminhamos em bando, né? Costumamos andar em bando para se proteger melhor na nossa tradição clânica. Mas eu, como fazem as pessoas que não têm nenhuma pequenez moral, eu quero anunciar que nós todos, esse grupão inteiro, vai votar no André para presidente do PDT cearense na convenção de outubro. E eu aceito a tua liderança com muita alegria mesmo, com muito prazer. A minha grande tarefa hoje é preparar o caminho para uma nova geração de militantes, e tenho conseguido. Aqui está talvez a nossa flor maior, né, o Camilo Santana, que eu modestamente ajudei a parir politicamente. Ali está o Roberto Cláudio, prefeito de Fortaleza. E ninguém desconfiará que haja qualquer facciosismo. A flor das flores, o Cid Gomes, que é certamente o maior talento. Eu quero agradecer às mulheres todas na palavra da Miguelina. Miguelina, nós homens todos brasileiros precisamos estar sob esta estrita fiscalização, porque há uma transmissão de cultura machista. No Brasil, as mulheres desenvolvendo a mesma tarefa são remuneradas 42% a menos do que os homens. Isso é uma denúncia aqui para o Ministério do Trabalho, né? Portanto, mas isso tudo é uma superação que está sendo acelerada pelo valor extraordinário da mulher cearense. Mas se Leonel de Moura Brizola, esse velho e querido amigo que até hoje nos inspira, já tinha visionariamente percebido de que as organizações, se querem ser modernas, têm que dar passagem à liderança feminina, eu, quando jovem prefeito de Fortaleza e ainda jovem governador do Ceará, fiz o que ninguém fez, nem antes e nem depois. Metade dos secretários, numa e noutra experiência, eram mulheres. Meu caro senador Assir, nosso líder no Senado, muito obrigado pela honra da sua presença, por si, pela representação. Transmito aos seus eminentes colegas, todos pessoas extremamente respeitáveis e admiráveis, o meu abraço, a minha gratidão. Meu caro, enfim, eu não quero estender essa palavra de protocolo, mas sinto necessidade de colocar de novo algumas coisas que já foram colocadas aqui, com muito mais brilho e legitimidade do que a minha. Eu não chego ao PDT para uma festa, eu não entro no PDT para ser candidato a rigorosamente nada. Mas eu venho, Lupe, para o PDT pensando nos valores, que são os valores centrais que o PDT representa na sua longa história, desde os seus primórdios no PTB, no gênio de Getúlio Vargas, no holocausto de João Goulart, chegando de forma exuberante na expressão do Leonel Brizola, mas permeando muitos outros, não é? Desde as figuras extraordinárias que não se podem jamais ser esquecidas, enfim, como Darcy Ribeiro, para me lembrar aqui e não citar muito mais, para não lhes tomar o tempo tão precioso. Os valores aos quais eu me refiro, estão todos nesse momento, meus compatriotas, sob grave ameaça. A questão nacional é mesmo desmoralizado intelectualmente, mesmo desmoralizado pela explosiva experiência da crise de 2008. Mas é renitência da perversão neoliberal afirmar a ilusão da globalização. E eu lhes afirmo, sem nenhuma saudade do passado,
e sem nenhum medo de confrontar o debate mais moderno que houver, que a única coisa de fato globalizada é a informação, que substitui no seio da humanidade, mas especialmente no coração da nossa juventude global, a crença ilusória, semente certa da infelicidade, de que ser feliz é acessar um padrão de consumo maravilhoso, de cuja notícia, sem reserva ou filtro, nós tomamos cabimento pela internet ou pela televisão. Esta é a única coisa que está de fato globalizada, a informação. No mais, a questão nacional segue sendo dramaticamente verdadeira. Não por xenofobia, que é como logo se tenta desmoralizar quem quer refletir sobre o assunto. Não por isolamentos nacionalistas, exóticos, que já foram parteiro de coisas muito desagradáveis para a humanidade. Não é disso que nós estamos falando. Estou falando da condição mesma de empreender, de trabalhar, de produzir, de pagar salários, de pagar previdência, de pagar impostos, de financiar o Estado Nacional e suas políticas essenciais, na saúde, na educação ou na polícia, se quisermos ficar apenas nas expressões mínimas do Estado, dos Estados, mesmo nas suas expressões reduzidas. As condições de empreender não são globais. Pelo contrário, cada dia mais passa e eu fico chocado como é que frações das elites brasileiras têm a descompostura de afirmar na cara da freguesia o oposto que a realidade nos impõe e ainda ter força num governo de raiz popular, democrático e progressista, como é o nosso governo. É simples de falar, é simples de perguntar. A taxa de juros, condição essencial ao ato de empreender, é global ou nacional? Assim, a taxa de juros no Japão hoje é negativa. Um jovem que está na universidade, que queira empreender, no Japão, sai da universidade, toma dinheiro emprestado e paga no fim do ano 95 de cada 100 reais que tomou. Hoje, na Suíça, se você quiser depositar dinheiro, limpo. Paga-se uma taxa de administração aos bancos porque o juro é negativo. Na zona do euro, o juro é menor do que a inflação. Nos Estados Unidos da América, epicentro da retórica capitalista e liberal, a taxa de juros hoje é negativa. E no Brasil, um conterrâneo do Queiroz, lá no Santarém, desconta uma duplicata a 2,5% ao mês para competir com o estrangeiro que desconta uma duplicata a 2% ao ano, com inflação de 5%. A condição de empreender, essencialmente, depende do estágio de maturidade tecnológica. E a pergunta simples que se faz, o domínio tecnológico é global? O Brasil é contemporâneo, sob o ponto de vista do manufaturado, das pontas tecnológicas do mundo, em eletroeletrônica? Todos aqui carregamos 1, 2, e eu que sou louco, carrego 3 aparelhos de celular, estou falando no microfone, tudo isto na eletroeletrônica, o Brasil não sabe fazer. E pagamos inteligência numa conta superior a 10 bilhões de dólares. E isto intrinsecamente é uma variável da educação. Brizola, Darcy, já diziam tão clara e efusivamente. É quanta matemática se dá ao conjunto da sociedade, a parteira da engenharia, da inovação e, portanto, da tecnologia. E se paga de royalties já para cima de 10 bilhões de dólares ao estrangeiro. A condição de escala, meus compatriotas, desculpe, eu não posso ser breve, eu avisei. A China produz numa única fábrica em Shenzhen 1 bilhão de camisetas por mês. De maneira que é mais barato o preço final do que custa produzir na Sulanca de Caruaru a mesma camiseta ou mesma calça jeans. Porque todo mundo sabe que se você compra em tal escala, o preço de custo é muito mais barato. E basta ganhar uma fração de centavo por unidade. E se nós misturarmos as 3 assimetrias para não incumpridar a conversa, anacronismo tecnológico extenso, escala pequena, estrangulamento no financiamento, e nós vamos dizer que a questão nacional é um anacronismo dos dinossauros do passado, para atender a quem? Não é ao trabalhador brasileiro, não é ao empreendedor brasileiro. Temos que repor modernizadíssima a questão nacional no debate brasileiro. Isto é o trabalhismo. Isso é o que o velho Getúlio Vargas já advertia.
Depois do Getúlio, houve um golpe no Irã, por coisa menor do que nós fizemos com a lei de partilha do petróleo, meu caro Maneca. Aqui no Brasil, eu, deputado federal, ajudei a fazer. Por coisa muito menor, derrubou-se o Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, e se instalou a crudelíssima ditadura do Shah Reza Pahlavi no Irã, pela questão do petróleo, por coisa menor do que nós fizemos na lei de partilha aqui no Brasil. Não duvidem, isto é real. E como não se racionaliza o debate, vem-se para a tentativa de desmoralização, de deboche, de descrença da política, que é a linguagem da democracia. A questão social. Repare bem, o Brasil, que tem melhorado apenas e expressivamente para demonstrar que é possível, a massa salarial brasileira, puxada pelo salário mínimo, quando eu era ministro da Fazenda, equivalia a próximos $97,30 a poder de compra. Eu dizia, no fim do governo Fernando Henrique, que o salário mínimo brasileiro tinha poder de compra equivalente a $76, que era perfeitamente praticável, a gente andou junto dizendo, trazer de volta o salário mínimo brasileiro a um poder de compra equivalente a $100. Fui chamado de mentiroso com essas letras todas. Pois bem, quando o Lula tomou posse, com ganhos de produtividade extraordinários da economia brasileira, por anos, sem se transferir para o trabalhador, o salário mínimo a poder de compra não foi a $100, foi a $320. E só fizemos bem a economia brasileira, que ganhou base de consumo e, portanto, se permitiu avançar no acesso a bens duráveis, semiduráveis. É modernidade na veia falar na questão social no Brasil. Se não por imperativo moral de quem não pode viver num país que tem tudo no mundo para dar vida digna aos seus filhos e ainda persiste com as melhoras todas como a mais desigual das economias em matéria de distribuição de renda. O Brasil tem renda por distribuir e quem resolve isso para o bem ou para o mal, bem ou mal feito, é a política. É a única linguagem. Por fim, eu quero chamar a atenção de um outro valor intrínseco, para além da questão nacional, para além da questão da desigualdade, a questão da matriz mesma do desenvolvimento do país. Olhemos os experimentos contemporâneos, sempre preocupados em não deixar ninguém desmoralizar nossa reflexão moderníssima em cima dos valores tradicionais que o trabalhismo brasileiro, que o trabalhismo de Leonel Brizola, que o trabalhismo de Getúlio Vargas tem adaptados às realidades complexas do mundo moderno. Atualidade absurda. Qual é o experimento contemporâneo que o mundo inteiro admira em matéria de desenvolvimento? É a China. Será que é por acaso que o único mega espaço geográfico no mundo que a crise trata apenas de ver qual é o volume de crescimento, se é 14, 12, 10 ou na crise extrema, 6,5% de crescimento ao ano? Ou nós outros, no Ocidente, que estamos assistindo a velha Europa, arrebentar a condição do povo grego, do povo espanhol, do povo português, do povo irlandês. E não duvidem, vai se expandir para o povo italiano, vai se expandir também para o povo francês, até a hora que a brutal desigualdade nas condições de produzir da Alemanha e da Inglaterra se impuserem como definitiva realidade vis-à-vis a condição diferente dos outros, que o euro não resolve, pura e simplesmente. Por que nós brasileiros temos que replicar esta estupidez? Qual é o país da América Latina mais estável sob o ponto de vista de desenvolvimento? O Chile. Justo aquele que não praticou a sandice neoliberal. Qual de todos é o país que mais evoluiu na América Latina? A Argentina, que chegou a ponto de esterilizar sua estrutura de poupança pública. Se desindustrializou quase ao resto do chão. Não por acaso, aquela que foi mais rápido e menos cuidadosamente ao mito neoliberal. Nós estamos aí no meio do caminho. Mas a matriz de desenvolvimento brasileira precisa recelebrar as virtudes, os valores, com métodos modernos, evidentemente, do que se chamou no passado nacional-desenvolvimentismo. Por um simples fato, o espontaneísmo individualista das forças de mercado, meus compatriotas, jamais produziu sozinho nenhum experimento civilizatório de êxito. Jamais! Alguém pode chocar para mim o sistema norte-americano, a não ser que não conheçam a força da encomenda governamental,
enfim, da substituição de importações, a pretexto de defesa, a pretexto da corrida aeroespacial, seja do que for, ou como os americanos manipularam a ferramentaria que a sua retórica abomina para esconjurar a crise de 2008, cujo epicentro foi lá. Não tenhamos perplexidade, eu não lhes quero aborrecer muito mais do que já estou fazendo. Eu apenas estou dizendo que não venho para o PDT, para nenhuma festa, venho para lutar. Não venho para o PDT como candidato a nada, mas venho para militar ao redor desse conjunto de valores. A defesa da questão nacional, a defesa de um modelo de desenvolvimento que tenha preocupação com quem trabalha e produz, e a intransigente, moralmente intransigente defesa da superação das desigualdades que nos apartam numa sociedade violenta, desigual, deseducada e doente, como é hoje a vida chocante das maiorias do nosso povo. Eu sei de quantos valores venho encontrar aqui. A eles quero dizer uma palavra. Não me vejam como concorrente, como competidor, não me vejam senão como um companheiro. Eu venho com uma experiência de 36 anos de manejo da vida pública, eu venho com uma vida limpa, o que nada mais é do que a minha obrigação, e venho rejuvenescido com a vontade imensa de ver o Brasil mudar. Muito obrigado a todos. Brava gente brasileira, longe vai, temo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil! Viva o PDT!